Tudo para o meu filho dar errado. Ele está frequentando uma religião e faz trabalhos em encruzilhada para os espíritos pedindo ajuda material. Ele tinha 3 carros que alugava por aplicativo para completar a sua aposentadoria por invalidez permanente. Ele sofreu um acidente há 13 anos e, na época, sofreu 2 cirurgias na perna esquerda. Os médicos queriam cortar a perna dele e eu não deixei. Ele foi um atleta e hoje, por um erro médico, ele pesa 200 quilos. Apesar dele, a perna dele sempre incha, teve trombose na perna. Enfim, minha pergunta: este caminho que ele está poderá ajudá-lo? Passo para vocês responderem a nossa internauta. O que a gente pode dizer? Olha só, todas as religiões que se encontram na Terra, elas têm um propósito superior. Todas elas. Então, de repente, você tem algumas religiões que têm uma ritualística que pode causar estranheza para alguns de nós. Mas elas têm um propósito de atendimento a determinadas pessoas que buscam, naquela expressão religiosa, uma forma de se conectar com o divino. Existem pessoas que se agradam da forma como as coisas acontecem dentro de um templo protestante. Outros gostam de como a Igreja Católica conduz a sua relação com o Criador. E tem aqueles que encontram nos cultos afro uma expressão que para eles é satisfatória na sua relação com o divino. Então, não é o fato de que alguém está fazendo esse tipo de atividade, despachos, né, na encruzilhada, que isso determina que seja obrigatoriamente uma coisa ruim. A coisa será ruim quando esse despacho estiver vinculado a fazer um mal para alguém. Assim como na igreja protestante, quando eu, dentro da igreja protestante, eu estou desejando o mal das pessoas. Ou como, de repente, eu dentro da igreja católica, querendo o mal das pessoas. Ou até mesmo dentro de um centro espírita, querendo o mal nas pessoas. O que se tem que perguntar é o que se pede na encruzilhada? O que se quer nesses trabalhos que se faz? Essa é a grande pergunta. O que eu estou indo buscar? Pode ser que ele esteja querendo buscar apenas interesses materiais, aflito com perdas. Isso é muito comum. Existem muitas pessoas na igreja protestante atrás de bens materiais. Existem muitas pessoas na igreja católica atrás de bens materiais. E existem pessoas dentro do movimento espírita que também acham que, pelo fato de estarem dentro do centro espírita, não devem experimentar nenhum tipo de sofrimento. No livro Sinal Verde, existe um capítulo chamado Hábitos Infelizes. E um dos hábitos infelizes relacionados por André Luiz nesse capítulo é, um dos hábitos infelizes, não querer sofrer. Eu não querer sofrer, encarnar na Terra e não querer sofrer é um equívoco da nossa parte. Então, às vezes, a gente mesmo, de posse do conhecimento espírita, pode ser vítima desse tipo de sentimento. E o filho dela acumula uma série de perdas, uma série de histórias de acidentes, limitações, que podem ter, de certa maneira, estimulado com que ele tenha a busca de uma espiritualidade mais voltada para o imediato. A gente também precisa compreender a circunstância na qual ele se encontra. Evidentemente que uma religião interessada apenas nos bens materiais não é a ideal, não é. Mas quem somos nós para dizermos o que é certo e o que é errado para o outro, que vive uma história diferente da minha, que viveu um momento diferente do meu? Então, não tenho condição de estabelecer um julgamento, dizendo, isso está certo, isso está errado. Né? É lógico que se nós fôssemos de uma prática espírita, eu diria, essa prática não é uma prática espírita, não, ela não se coaduna com a forma como a doutrina espírita nos apresenta que deva ser a nossa relação com o sagrado. Mas nós temos que dar o direito aos outros de escolherem a condição que lhes aprouver como melhor. Pelo que ela fala das circunstâncias que ele deve estar com a sua autoestima muito baixa. Ele deve estar.
Então, o que precisa ser feito aí é um acolhimento em função da baixa autoestima dele, para tentar, de alguma forma, eu sei que depende muito mais dele do que de qualquer outra pessoa, mas para que ele consiga levantar a cabeça. E apesar da limitação, da obesidade, que isso também pesa na questão da autoestima, ele conseguir se identificar com valores mais espiritualizados da vida. Mas é fundamental aí é que você consiga não perder a capacidade de enxergá-lo como filho, que precisa de socorro, precisa de ajuda, precisa de entendimento, para que ele possa dar bom cumprimento da parte que lhe deve. Se ele está tendo prejuízos, isso não pode ser dito diretamente disso, porque Jó era obediente a Deus em tudo, hein? Perdeu tudo que tinha, bens materiais, não tem conexão com proteção espiritual. O filho do homem não tinha sequer uma pedra onde reclinar a cabeça. Exato. Não deve estar sendo fácil para essa mãe, não deve estar sendo fácil para esse rapaz, tudo que ele está passando. E quando ele busca, assim como nós buscamos uma religião, isso demonstra a nossa fé em algo para além da matéria, que a gente está pedindo socorro do jeito que dá, do nosso jeito. Nós estamos no Espiritismo, outros estão em outras igrejas cristãs, outros estão em igrejas orientais, outros estão nas igrejas de viés afro. Em todas essas igrejas que praticam o bem, que tentam buscar os ensinamentos divinos, é o mesmo Deus. O Deus dos espíritas é o Deus das religiões afros, é o Deus das outras religiões cristãs, de todos, independente do nome que se dê. Então, Deus abarca a todos aqueles que busquem o bem, que busquem a Ele, tentando pedir socorro. Ele abarca, contanto que a religião, a filosofia, o que for, a doutrina que for, busque o bem. Não, Kardec, uma das primeiras coisas que ele fez foi dizer que não é fora da igreja que não há salvação, mas fora da caridade. Então, independente do nome que se dê a esta religião, e os nossos irmãos da Umbanda de religião são nossos irmãos também. Independente, se ali se prega o bem, se pratica o bem, então Deus está lá também, tá? Com eles estão sentindo bem. Agora, talvez a questão dele é não ter compreendido ainda que o melhor pedido que ele pode fazer, o que não impede que ele faça outros, é ter forças, equilíbrio e lucidez para passar por essas provações difíceis que ele está passando. Muitas vezes nós paramos na questão de dizer, resolve o meu problema, muda a minha vida. Essa oração seja feita numa encruzilhada, porque é uma súplica, seja feita num templo hebraico, aonde for, se é uma súplica feita, ela sobe para ser analisada. E a espiritualidade vai analisar se pode ou não atender ao pedido daquele espírito, porque a espiritualidade vai analisar quem está pedindo, analisando a história espiritual daquela pessoa, para saber se ele retirar essas provações que estão acontecendo agora, se isso vai ser bom ou não para aquele espírito imortal. Ele não olha o nosso CPF, o nosso nome, a nossa idade, a história desse espírito imortal. Então, sim, muitas vezes a espiritualidade atende, olha, até aqui nós podemos afastar algumas provações que estão difíceis. Outros afastam totalmente, outros não. Não tem como, porque eles olham a amplitude do que vai acontecer. É claro que nós, enquanto
corpo físico, ufa, consegui, minha vida está em paz. Mas, às vezes, o espírito perde a grande lição. É como, às vezes, um adolescente na escola que diz, mãe, eu não aguento mais aquelas aulas, eu não aguento, eu não consigo entender matemática, aquilo eu não gosto, por favor, estou sofrendo, me tira de lá. O que a mãe vê? A mãe não vê o menino agora que não está gostando, tá bom, vou tirar da escola. Ele vê o futuro, o homem, o rapaz que está amadurecendo lá, apesar de hoje estar vendo isso como dor. Então, para que ele consiga ter essa lucidez, o que não significa que ele não vai pedir, mas a gente sempre pede, qualquer oração, a gente pede tudo o que a gente tem que pedir, mas no final, mas meu Deus, que seja feita a tua vontade, porque mostra que nós estamos resilientes, independente do resultado. Então, que ele peça, mas que ele peça junto forças, discernimento, lucidez, serenidade, para enfrentar esses momentos que estão vindo na existência dele aqui.